suas histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no teatro, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um culto. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a milha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa e conosco sirva o bom amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à Casa com Evangelho. Mais uma noite, mais uma aventura, onde vamos falar sobre o Evangelho à luz do Espiritismo. Espiritismo, este grande desconhecido da população, e este programa serve exatamente para trazer esta riqueza, este tesouro que as pessoas, quando o encontram, jamais poderão ficar iguais. Assim, com este propósito maior de divulgação da doutrina, assim nasceu a Casa com Evangelho, também como uma forma de combate à solidão, à depressão, aos pensamentos negativos. Este programa é um programa de revigorar de corações, de transformar ódio em amor, desespero em esperança, e tudo o que seja mau aqui transforma-se em algo bom. Assim, hoje, no seguimento dos nossos trabalhos, já vamos no episódio 26, estamos a fazer um mês não tarda, todos os dias aqui, passo a passo, palestra a palestra, momentos únicos. Já vamos no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos falar de pilim, tostão, chop-chop, graveto e a forma como é entendido os bens materiais à luz da doutrina espírita. Para nos ajudar nesse propósito, vamos ter mais uma convidada especial, alguém que tem uma característica muito própria, que é a simpatia. E assim, para todos vós, e para nos trazer o seu conhecimento, a sua simpatia e aquilo que ela no fundo é, com todos nós, a ilustre Maria José Santos. Ainda bem. Olá, Maria José, como é que estás? Olá, Filipe, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Obrigada pelo convite. E obrigado também por teres vindo. É sempre um gosto estar com amigos e, portanto, quando temos amigos
não só da parte física, mas amigos espirituais, da nossa família espiritual, portanto é sempre ótimo ter-te aqui. Maria José, antes de entrarmos propriamente no tema, vou pedir que faças uma breve apresentação pessoal, para depois então fazermos a prece de abertura e eu elencar os itens do capítulo, está bem? Ok. Ok. Então, mais uma vez, boa noite, Filipe. Obrigada por esta oportunidade. É sempre bom rever-te, não é? Claro. Porque realmente esta situação que vivemos, esta pandemia, nos afastou a todos daquela casa que tanto gostamos. Portanto, eu sou a Maria José, como tu disseste. Simpática és tu, da forma como me apresentaste. Mas, então, eu cheguei a esta doutrina mais ou menos, digamos, não tenho muito bem precisa, mas talvez uns 13, 14 anos. Cheguei, enfim, como muitos, pelo sofrimento, pela curiosidade e pela busca do conhecimento. Foi isso também que me fez aproximar da casa espírita. E até hoje tenho tido sempre o contacto assíduo, sempre que posso, embora, como te disse, este ano tem sido difícil para todos nós. Mas pronto, aqui estamos. E aqui estamos para cada um fazer o nosso melhor, alegrar os corações daqueles também que nos ouvem e pronto, esperamos que seja um bom serão. Com certeza que vai ser. Ok, então Maria José, vou fazer aqui a prece de abertura. Okay. Depois vou só expor os itens do capítulo e depois então passo-te a palavra para falares, está bem? Certo. Vamos então, convidamos a Maria José, mas também quem nos ouve. A prece é sempre um momento importante porque ajuda-nos a harmonizar não só o ambiente, mas também a nossa casa mental, ou seja, os pensamentos. Se nós viermos para o programa porque a vida tem a sua correria, se viermos com algum problema, se viermos com alguma angústia, o facto de fazermos uma prece acalma-nos, aquieta-nos. E, portanto, não só para os trabalhos espíritas, mas quando vamos fazer algo importante na nossa vida ou alguma situação importante, quer para pedir, quer para agradecer, deve ser um momento de verdade e de entrega total. Assim, vamos entregar-nos àqueles que no plano maior se devem alegrar com tanta emoção vivida neste espaço em tão pouco tempo. Que a união entre todos possa cada vez mais ficar mais firme, possamos saber, mas sentir que somos profundamente amados. E, como forma de retribuirmos esse amor, vimos partilhar, ainda pequenos, ainda singelos, ainda de certa forma frágeis, mas sabemos que tu, Senhor, foste aquele que foi em busca dos frágeis, dos perdidos, dos deserdados da sorte. E sentindo-nos nós, pequeninos e crianças do ponto de vista espiritual, pedimos a tua ajuda. E sei, como tu nunca desamparas de nenhum de nós, vamos dar início ao nosso trabalho. Que assim seja. Muito bem. Então, estamos no capítulo 16º e este capítulo é constituído da seguinte forma. Portanto, o primeiro item é a salvação dos ricos. O segundo item, guardai-vos da avareza. O terceiro item, Jesus em casa de Zaqueu. O quarto item, a parábola dos talentos. O quinto item, utilidade providencial da fortuna. O sexto item, a desigualdade das riquezas. E o sétimo item, então, as instruções dos espíritos. Maria José, então é possível servir a Deus e a Mamon? Fica essa reflexão para iniciar o teu trabalho. É verdade, Filipe. É uma pergunta muito pertinente perante o momento histórico até que estamos a viver.
Este momento de pandemia, de dificuldade para todos, torna este capítulo ainda mais, eu não diria interessante, torna este capítulo mesmo mais importante para podermos compreender aquilo que Jesus nos quis ensinar. E que até hoje, sinceramente, até hoje não conseguimos, porque somos imperfeitos, como tu há pouco disseste, e não conseguimos, de facto, atingir o fundo das palavras de Jesus. E se não fosse assim, teríamos que pensar, e ainda antes de debruçarmos mesmo sobre este capítulo, teríamos que pensar o seguinte: já alguém pensou ou refletiu sobre, porque no meio desta tarde de andar enfim, a tentar perceber, a tentar algum conhecimento sobre a interação do dinheiro, deste mamon, na nossa sociedade e no momento que vivemos, qual era essa percepção? E fiquei estupefacta. Sabemos que a crise é grande. A crise é muito grande, uma crise económica. E falamos só da crise económica, mas a crise social e de valores, como é que fica? Essa crise é só económica? É só do dinheiro? Essa é a grande questão. Por isso, não podemos servir a Deus e a Mamon, porque não podemos ter dois senhores. De facto, não podemos. Porque ninguém serve a Deus e ao dinheiro. Ninguém serve a Deus e às suas vicissitudes. E então, se pudermos pensar um pouco e refletir que neste ano, a nível global, o PIB desceu 13,5%. Assustador. A nível global, desceu 13,5%, mas sabendo que, e adivinhem qual será o país, 1% da humanidade cresceu 5%. Imaginem porquê. No meio de uma pandemia, como é que pode existir alimentos mais caros? Porque é que tudo subiu, não é? E faz com que a pobreza se agrave e que a riqueza de valores tenha que ser buscada lá no fundo de cada um para podermos sobreviver a isto. E então, temos que acreditar que a maior riqueza não é aquela que o dinheiro compra, mas aquela que cada um consegue ter dentro de si hoje, aqui neste momento. E então, neste primeiro item da salvação dos ricos, é realmente dito neste número 1 que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. E é verdade. Pensemos, então, no que é que Jesus nos queria dizer com esta passagem. Vejamos, então, como é que estamos vivendo no nosso tempo. Porque não podemos dissociar, se Jesus falou por parábolas para os homens daquela época, hoje nós temos o dever de compreender à luz dos nossos dias a interpretação deste Evangelho, mas trazê-lo para o nosso terreno, trazê-lo para a nossa vivência do dia a dia. Porque se Jesus não tivesse nada a dizer perante o momento histórico que vivemos, perante a humanidade, neste desenfreado de consumo de bens materiais, então o Evangelho não significaria nada para nós encarnados, não seria para nós. E então é só pensar. O Evangelho fala-nos da fé, fala-nos da salvação, mas dedica um capítulo inteiro ao dinheiro. É porque isto é importante discutir. É porque isto é importante perceber, e então, onde é que fica Deus e onde é que fica Mamon? Porque Mamon significava dinheiro, riqueza, bens materiais, cobiça.
todas essas misérias humanas que nós hoje temos. Por isso estamos num mundo de provas e expiações. E é por isso que ainda aqui estamos, para tentar desenvolver e aprimorar, claro, essa maneira de olhar esse mamon. Porque reparemos no nosso dia-a-dia, os pais tentam juntar, amealhar algum dinheiro, viver mais ou menos, digamos assim, para dar uma educação aos filhos. Porque pensam que filho educado, com formação académica, terá uma profissão terá um emprego, está garantido. É isto que hoje a sociedade vive, é isto que o homem hoje ainda pensa. E onde é que está a formação na fé? Onde é que está esse emprego da sua riqueza para servir a Deus? Senão, teremos que pensar o seguinte. Mas então, olhando assim superficialmente para este capítulo, que não se pode servir a Deus e a Mamon, então, mas o dinheiro é um demónio? Jesus condenava a riqueza? Não. Não é um demónio, nem condena a riqueza. E podemos seguir então mais à frente para podermos compreender. Então, no item 2, na salvação dos ricos, portanto, aproxima-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: Porque me chamas bom? Bom, só Deus o é. Já está a fazer uma chamada de atenção para que ele próprio sabe que não é bom, que ainda tem problemas que não consegue, digamos, resolvê-los, ou tenta resolver, porque bom é Deus. E ele não se pode ainda assemelhar, porque estava no plano terreno, terá problemas também. Então, esta chamada de atenção é para que nós façamos uma interpretação de nós mesmos. Somos ricos? Somos pobres? Em quê? O que é que eu sirvo? O que é que eu faço da minha vida com a riqueza que Deus me deu? E neste item ele continua e a certo ponto o moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então aos seus discípulos: Digo-vos, é verdade, que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda, uma vez mais vos digo, é mais fácil que um camelo passe por o buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ora então, o moço achava-se bom, mas Jesus mostra a sua falha, porque ele não se consegue despojar totalmente dos bens. Como é que eu vou deixar tudo agora e seguir sem nada? Este desapego dos bens materiais. Jesus vai-nos dando estas lições. E depois, no item 3, preservar-se da avareza. No item 3, então no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? Estávamos aqui a falar de heranças, de partilhas, do apego, mais uma vez, aos bens materiais. E disse-lhe a seguir esta parábola: Havia um homem rico, homens cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Aqui está, disse o que farei: demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma:
minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulastes. É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e não é rico diante de Deus. Então, mais um ensinamento que muitas vezes, e ocorre mais do que aquilo que seria esperado nos dias de hoje, a divisão das heranças, o amealhar, o querer tudo para si. Diz a meu irmão que divida comigo. Pois é, mas Jesus diz: quem sou eu para te julgar? Cada um de nós tem que se julgar a si próprio pelas atitudes, pela vontade de querer ser melhor, de querer aprender, aplicar o seu conhecimento. E hoje em dia, perante a situação que vivemos, e não posso dissociar este dinheiro que cada um vai amealhando, que cada um lhe vai faltando agora. Por que será? Por que será que vivemos esta pandemia? Porque não será porque o mundo entrou num desatino completo em relação ao adquirir bens materiais, ao gozo do supérfluo? Vem uma pandemia e faz-nos parar completamente. Cada um tem que entrar em si mesmo e procurar viver de acordo com as suas posses. E agora entra as dificuldades que cada um está a sentir. Entram as misérias humanas, o sofrimento que vimos ao nosso lado. Será que não é a altura de pensarmos mais naqueles que sofrem, naqueles que nada têm? Jesus disse que todos nós, haveria para todos, viveríamos em abundância. Mas que abundância era essa de que ele falava? Qual era essa abundância? Uma abundância das coisas que não se compram ou daquelas que se compram? É só olharmos Madre Teresa de Calcutá. Viveu em abundância. Não ela, mas amealhou muito dinheiro e fez com que muitas crianças, muitos famintos matassem a fome. Olha essa abundância. Chico Xavier, também, com as suas obras, o que fez com essa abundância? Então, as palavras às vezes perturbam o nosso raciocínio. E quando pensamos em abundância, pensamos na nossa abundância, riqueza, ter bens, ter tudo aquilo que me apetece. Cada um de nós que estamos agora aqui, já pensamos, se não vivemos na abundância, se temos saúde, se temos a nossa casa, o que vestir, o que comer, não será essa a abundância? Então, porquê esse desenfreado de adquirir coisas supérfluas quando tanto irmão nosso passa fome? Podemos ajudar de qualquer forma. A riqueza enfim, a riqueza cada um pode interpretá-la como quer. Se olharmos, como eu disse há pouco, se pensarmos neste dinheiro como sendo um diabo, um demónio, isso não é verdade. Porque Deus nos dá e distribui a riqueza, não pode distribuí-la de igual modo. Porque a inteligência, o conhecimento de cada um não é igual. Então, é como a parábola dos talentos. A parábola dos talentos mostra isso mesmo. Quanto mais Deus nos der, mais nos pede. Mas nos pede tarefas, nos pede trabalho. Trabalho em nós mesmos, trabalho em sociedade, trabalho em progresso. Quanto mais tivermos,
mais responsabilidades temos. E é isso que ainda hoje muitos de nós não pensamos. É certo, não pensamos mesmo. E assim, as estatísticas mostram até que neste momento esta falta de bens materiais, a que o homem a determinada idade chega e viu que não adquiriu, leva à destruturação familiar, leva ao álcool, ao consumo do álcool, às drogas, leva ao suicídio. O suicídio não é só por solidão. Uma grande parte do suicídio é por causa deste mamon, por causa deste dinheiro que subjuga, que vence-nos, está a vencer-nos por querermos adquirir sempre mais e mais e mais. E quando, como a muitos tem acontecido, Deus decide realmente tirar-lhes alguns bens, decide fazê-los refletir para que possam encontrar em si a sua própria riqueza e que possam distribuir melhor essa riqueza, não aguentam. Bem sabemos que a obsessão, bem sabemos que muitas outras situações, mas afinal de contas abrimos as portas a que isso aconteça, porque tudo está na nossa mente, tudo podemos quando queremos, na nossa fé, no nosso raciocínio, um raciocínio realmente, um raciocínio que assenta digamos, em valores morais, em conhecimento, porque aquele que, imaginem pais que educam filhos, imaginem que estão a criar filhos e que lhes dizem: há dinheiro, tens tudo, o mundo é dos espertos, vence quem tem mais. Que valores é que ele está a criar nessas criaturas? De que é que lhe serviu esse dinheiro? Enquanto outros pais, com pouco, educam os seus filhos, formação académica, mas dão-lhe formação espiritual, dão-lhe conhecimento da grande dificuldade que outros terão, dão-lhe conhecimento e fazem com que eles participem em grupos de apoio, quer nas escolas, quer nos trabalhos, nas profissões. Aí sim, esse dinheiro está a ser bem aplicado, porque a ética, a cidadania, os valores morais têm que estar sempre presentes e acima de todo o bem material, porque esse mamon não pode ser o nosso Deus. Nós temos que nos servir desse mamon, desse dinheiro, dessa riqueza, para então podermos servir a Deus. É assim que Deus quer, é assim que Deus nos ensinou. Jesus esteve entre os homens e cansou-se de falar do dinheiro. Dinheiro em forma alegórica, em muitas palavras, em muitas parábolas, mas insistiu para que todos tivéssemos e pudéssemos dar muito mais valor àquilo que o dinheiro não consegue comprar. E então temos aqui Jesus em casa de Zaqueu, no item 4. Reparem, houve burburinho, houve falatório. Porquê Jesus em casa de Zaqueu? Mas como? Como é que era possível? Então, mas Jesus veio para salvar os perdidos. São aqueles que mais precisavam de ajuda. E foi essa a demonstração que Jesus quis dar. Nos hospitais existem os médicos. É lá que estão os médicos para ajudar-nos, aqueles, os pacientes. E na casa espírita? Achamos nós que na casa espírita estão aqueles que são conhecedores, que realmente sabem interpretar o Evangelho, sabem de tudo, das leis, compreendem? Se calhar não.
se calhar são os mais endividados. E é lá que estão aqueles que nos podem ajudar. É lá que estão os nossos protetores, os nossos guias, como lhe queiram chamar, mas é lá que estão os nossos irmãos que nos ajudam a interpretar, que nos ajudam a abrir a mente ao conhecimento. É assim que temos que entender. Não estamos nas casas espíritas porque somos melhores que os outros. Nós somos como a casa de Zaqueu. Jesus veio à casa de Zaqueu porque ele estava perdido e veio para mostrar que são os perdidos que precisam de ajuda. Foi essa a sua demonstração. E na parábola do mau rico? Na parábola do mau rico, a mesma coisa. A certo ponto diz, mas Abraão lhe respondeu, meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Então, outra passagem em que Jesus nos demonstra então que se nós aqui achamos que vivemos na riqueza, aqueles que mais têm possibilidades de ajudar, quando partirmos deste mundo de provas e expiações, não levamos nada, absolutamente nada, só levamos as obras feitas, aquilo que fizemos em edificar-nos e em prol do outro. Então, aí, Jesus nos responderá, tu já tivestes a tua recompensa. Agora vais ter que aprender de novo, vais ter que recomeçar tudo. E é por isso que nós temos que ler este Evangelho e interpretá-lo à luz dos nossos dias, olhando aquele que fica do nosso lado, que precisa de uma palavra, de um ombro amigo, que precisa de alguma coisa para vestir, que nós temos supérfluo, porque Jesus disse-nos, olhai os lírios do campo, olhai os pássaros. Então, nós devemos nos contentar com aquilo que temos, com paciência, com resignação, para que possamos servir a Deus e não a esta subjugação deste dinheiro, porque neste mundo em que vivemos, um mundo controlado pelo dinheiro, um mundo chamado mercado, porque é assim que nós vivemos. É um mundo que adora um Deus, Mamon. E é esse dinheiro, esse Mamon, que controla esta sociedade atual. Por isso, nós não podemos. Quem tem boa índole, boa formação, que tem em si um coração bom, nunca serve a Deus e ao dinheiro. Não se subjuga ao dinheiro. O dinheiro serve apenas para comprarmos aquilo que podemos utilizar. Não nos podemos deixar utilizar por esse dinheiro, porque os bens morais que cada um adquirir em consciência são esses que nós levamos, são esses que são a nossa maior riqueza. E são com essas regras morais, no relacionamento que temos com cada um, daqueles que nos cercam, que faz de nós sermos melhores pessoas, faz de nós acreditarmos que estamos aqui para ajudar-nos uns aos outros, não para servir a este mamon, a este dinheiro. E penso que esta interpretação deste não se pode servir a Deus e a mamon, dá para cada um pensar o que tem feito nesta sua existência. Como é que eu me tenho comportado? Com a riqueza ou com os bens que eu adquiro? Olho para o lado, por acaso?
tenho feito alguma coisa por algum amigo, por alguém que eu conheça? É porque não é só darmos aquilo que temos. Até, até pensamos, um amigo que tem uma casa na praia, imaginem, ele tem uma casa na praia e sabe de quem gosta, de quem tem necessidade, porque a praia, o mar, o sol, estou a dar apenas um exemplo, faz bem a todos nós, mas não tem possibilidade de ir. E tem a casa, se calhar, uma parte do ano fechada. Por que não? Por que não emprestá-la a esses amigos, conviver com esses amigos? Isso tudo é uma forma de caridade, porque fora da caridade não há salvação. E esta lógica estruturada de Mamon, que tem um templo chamado mercado em que vivemos, em que o dinheiro governa esta sociedade, está a fazer de nós cada vez piores pessoas. E vejam perante esta pandemia a miséria humana que está a acontecer a todos os níveis, morais, sociais, económicos, e é muito grave aquilo que está a acontecer ao nosso redor sem que nós possamos, sem que nós façamos nada, Este não se pode servir a Deus e a Mamon, é uma chamada de atenção em todos os itens, para que o dinheiro não é o diabo. Jesus não condena a riqueza, Jesus não condena o trabalho, o esforço, e com esse esforço poder adquirir mais. Jesus não condena nada disso. Jesus pede-nos apenas que possamos repartir, que possamos angariar também, de alguma forma, riquezas que possam dividir com todos. Jesus fala do relacionamento que temos com o dinheiro e não do dinheiro em si. Jesus fala-nos que nunca possamos pôr acima de Jesus, o relacionamento com o dinheiro. E se nós olharmos no livro dos Espíritos, na questão 814 a 816, vimos a pergunta: por que é que Deus concedeu as riquezas e o poder a uns e a miséria? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Portanto, percebemos então porque é que uns têm mais do que outros. Porque são as provas e expiações que temos que passar, são ultrapassar, porque são trazidos de outras existências. Hoje poderemos ser pobres materialmente, mas um dia fomos ricos. E voltaremos a sê-lo, com certeza. Mas este vai e vem destas mudanças que em cada existência são de aprendizado. E eu não posso falar deste Deus e Mamon sem vos ler, aliás, a carta de São Paulo a Timóteo. Esta primeira carta tem um poder tão grande de fé, tem um poder que quer incluir o caminho, o verdadeiro caminho que um ser encarnado e desencarnado, claro, mas que um espírito deve ter. E diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Essa tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De facto, a piedade, com contentamento, é grande fonte de lucro. Você, porém, quando exorta
Timóteo. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que tudo dá a vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu recomendo. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem que ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos, prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarda o que foi confiado a você. Evita as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando alguns, desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Aqui, realmente, Paulo, e quando exorta Timóteo, dá-nos os valores da verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza que todos devemos procurar alcançar, a cada dia, a cada passo, a cada nossa existência. E assim, penso que falei um pouco. Quem vem aqui falar um pouco do Evangelho nunca é conhecedor de nada. Procura, busca, procura entender. É apenas uma interpretação. Cada um de vós, ao ler este capítulo, cada item nos traz e nos reporta para cada situação, para cada dia que nós vivemos. Hoje em dia, os valores morais têm que vir ao de cima. Estão bem patentes em cada casa que sofre com um sofrimento atroz pela perda de entes queridos, pela perda de bens, mas que, acima de tudo, tem que olhar para cima, olhar ao alto, procurar em si mesmo essa fé, essa força que Jesus nos ensinou. O amor a Jesus sempre nos salvará e encontraremos sempre uma saída, basta crê-lo. Então, Filipe. Espera aí. Muito bem, Maria José. Olha, Maria José, é sempre um gosto ouvir-te. Trazes sempre uma energia muito própria ao teu discurso, muito verdadeiro, com muita garra, com muita determinação, e as tuas palavras são sempre impactantes para quem a ouve. Fizeste-me recordar aqui algumas ideias que, à medida que foste falando, também vamos refletindo e vamos fazendo a ponte também com aquilo que é a nossa vivência e a nossa experiência de vida. Destacava aqui 3 aspectos. O primeiro é que a riqueza é uma prova. É mesmo? Ou seja, aquele que tem abundância tem o dever moral de colocar a sua riqueza em função de uma economia, ajudando enquanto possa, porque Deus não quer que nós demos a nossa riqueza aos pobres e fiquemos também nós um pobre. Portanto, é o milagre da multiplicação, tanto com o investimento em tempo, investimento nos próprios negócios, para que o dinheiro gere dinheiro e assim sucessivamente. Um dos grandes problemas da nossa economia tem mesmo a ver com isso. Portanto, é que não é fundamentada nos valores essenciais da vida humana. E isso, a longo prazo, conduz-nos a sofrimento, e talvez esta pandemia foi, lá está, o necessário para nos fazer, ok, espera lá, o que é que realmente importa? O que é que, de facto, eu ando aqui a fazer? Portanto, isso serve-nos bastante
de reflexão. O segundo aspecto que gostava de destacar é que nós temos que ter uma fé, mas também uma fé ativa. Ou seja, não nos podemos também colocar sobre a égide de Deus e estar à espera que os milagres aconteçam. Ou seja, a riqueza deve ser procurada, devemos ter cuidado com a riqueza e com a nossa ambição para não passarmos por cima de outros, mas sobretudo temos que procurar o melhor para a nossa vida, termos uma atitude positiva de proatividade na procura do melhor para nós, para a nossa família, e não ficarmos numa posição de eternos pedintes à espera do milagre, quando nós ficamos sentados no sofá à espera que o milagre aconteça. Claro. Portanto, isso é outro aspecto. E depois, o que me lembraste foi a questão da abundância. E fizeste-me lembrar uma passagem que é a pesca maravilhosa, quando Jesus convoca Pedro e lhe diz, Pedro, segue-me e eu far-te-ei um pescador de homens. O que é facto é que Pedro andou toda a noite a pescar e nada apanhou. Pois. E quando lança as redes sobre a palavra de Jesus, a vida é abundante. Onde é que eu quero chegar com isto? É que a gente pode não ter dinheiro neste momento, podemos estar sem emprego, fruto desta pandemia, podemos estar com algumas dúvidas, algumas incertezas. Mas se a nossa vida for regida pelos valores morais do Mestre, a nossa vida será sempre abundante. E abundante de quê? De esperança, de força. Se estivermos desempregados, de procurar emprego. Se não tivermos estudos, procurarmos estudos. Se não tivermos família, de procurarmos ter família. E assim por diante. E, portanto, a abundância que Jesus nos traz é, sobretudo, uma força íntima para ultrapassarmos todas as dificuldades que nós temos. E é essa a grande riqueza. É da autossuperação sempre. Portanto, como dizia um outro ditado, havia um homem tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tinha era o dinheiro. Portanto, nunca nos deixemos ser esse homem tão pobres, que a única coisa que temos é o dinheiro. Portanto, fica a reflexão. Maria José, estamos a avançar na nossa noite, mas sei que tens aí um espírito amigo aí perto de ti. Pois tenho. Deixa lá ver. Espírito amigo aqui, Deixa lá ver. Deixa lá ver quem é ele. Está ele, El Grande, Joaquim Machado. Joaquim, bem-vindo aqui à Casa com o Evangelho. É um gosto ter-te cá. Também és um amigo, um companheiro de jornada. Queres dizer algumas palavrinhas à Maria José? Quero. Eu selecionei aqui um pequeno texto de um livro de pensamentos que achei interessante e que acho que foi escolhido antes desta dissertação da Maria José, que eu confesso que não tinha... Sabia o tema, mas não tinha acompanhado. Mas, na realidade, tem tudo a ver com aquilo que foi dito até agora. E, portanto, eu passo a ler. Gostaria que você sempre se lembrasse de que ser feliz não é ter um céu sem tempestade, caminhos sem acidentes, trabalhos sem fadigas, relacionamentos sem desilusões. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Acho que é realmente... Sabemos que não existe o acaso e que nada acontece por acaso, mas estava a ouvir a Maria José e estava a te ouvir a ti também, Filipe, e realmente estava a pensar que, mais uma vez, aqui aos nossos olhos, está
que a palavra que nós temos que ouvir aparece sempre no momento em que a temos que ouvir. Em relação a Maria José, pois não tenho já muito a dizer, é a minha companheira, o meu esteio, e Sou chata. levamos esta Sou vida muito chata. que já vai quase há 7 anos, e acho que o mais interessante no meio disto tudo é que parece que foi ontem, e portanto já lá vão 7 anos. É um passinho. Sabes, Filipe, no meio disto tudo e deste evangelho um bocado, enfim, um bocado atribulado, um bocado, enfim, diferente, olha para esta riqueza que nós temos neste momento, afastados da nossa casa espírita, do sítio em que nos olhamos olhos nos olhos, nos tocamos, conversamos, aprendemos, estudamos, mas olha para esta riqueza de transmissão que o mundo da tecnologia nos permite. Então, Fantástico. só temos que agradecer por isto também, não é? Porque, na final de contas, em cada uma das nossas casas, através de um PC, de um telemóvel, seja lá do que for, adquirido com dinheiro, mas que tem um intuito, ao fim e ao cabo, não só de a parte lúdica, Claro. também, não é? Mas que hoje em dia é-nos necessário para o nosso dia-a-dia, digamos assim, porque a vida muda, as coisas mudaram, o mundo mudou, mas olha, também é interessante porque através de um simples telemóvel pequenino, desde que se consiga ligar à net, olha para aí nós o que tivemos que arranjar, fruto desta pandemia, deste afastamento, não é? E tentamos falar e transmitir e, enfim, passar uns serões procurando a palavra, procurando, lá está, aquilo que tu dissestes. Isto tem um pouco a ligação com aquilo que tu disseste há pouco, que é, somos pobres e agora sou pobre, não tenho emprego, não tenho nada, fico aqui sentada à espera que caia. Não, nós temos que nos mexer, não é? Mexa-se, arrisque, vá à procura e Deus ajudará, não é? Busque, peça e Deus nos ouvirá. Portanto, aqui estamos nós utilizando realmente uma ferramenta que há um ano atrás seria impensável, não estaríamos mesmo nenhum de nós à espera de irmos fazer evangelhos, palestras, pronto, já utilizávamos a parte tecnológica, mas não desta forma, não é? Eu acho que isto é extremamente interessante e acho que é interessante para isto e não só, é que a maior parte das famílias em casa hoje estão em casa com as crianças e muitos pais desesperados porque não sabem viver com as crianças tanto tempo. Não só porque eles têm escola e têm afazeres através dos mídias, não é? E através desta tecnologia, e que eles têm que ser pais e têm que ser professores, amigos, enfim. Mas a grande verdade é que neste momento estamos todos mergulhados na obrigatoriedade de uma busca de si mesmo, do conhecimento e dos valores morais. É isso que esta pandemia nos está a obrigar. E eu acho que isso é extremamente interessante ver, quase que não me levem a mal esta expressão, ver quem se aguenta. Quem se aguenta nisto? E vimos aqueles que olham, olha que bom, estou em casa com os meus filhos, nunca tive tanto tempo. Epá, a louça está suja, a roupa está por lavar, tenho que lhes dar apoio na escola, mas olha, bora lá, estou com eles. E há aqueles que dizem, meu Deus, o que é que eu faço com estas crianças irritantes que gritam a todo momento, que se zangam? Não consigo, não sei ensinar-lhes. Portanto, aqui o copo meio cheio, meio vazio, e esta busca deste conhecimento, eu acho que de cada um de nós, essa interpretação de nós mesmos e perguntarmos, até aqui, até hoje, o que é que eu fiz com este mamon? O que é que eu fiz e a quem sirvo, afinal? Acho que é uma busca interessante. Acho muito interessante que os avós têm mais paciência com os netos do que os pais. Porque pela primeira vez esta geração mais nova de pais com crianças em idade escolar
se viu em casa com eles a tempo inteiro, a aprenderem a ser pais. É isso também que esta pandemia nos obriga a mergulhar nas nossas próprias casas, nos nossos próprios lares. E o esquecimento de olhar para cima um pouco e pedir ajuda dificulta todo o processo. E é realmente, eu própria, sabes que eu própria, Filipe, tenho 2 filhos e tenho hoje muita pena de não os ter educado da forma que eu hoje vejo que deveria ter Educas sido. como avó, não é? Pois é. Sim, hoje tento olhar os meus netos e já pensar e transmitir-lhe valores que, enfim, não quer dizer que os meus filhos não têm esses valores ou que são mal educados, mas a sua formação espiritual não é tão grande quanto aquela que eu gostaria de que fosse. Mas, enfim, eu também, e todos nós tivemos um tempo para procurar, para buscar, para conhecer, e eles serão o seu também. E é isso só que me resta, digamos assim, pedir a Deus que olhe por todos, aqueles que não têm a consciência ainda de que o mundo é regido por essas leis morais e não por este mercado que tem um Deus que é o dinheiro. Sem dúvida. Sem dúvida, Maria José. Há uma característica humana fundamental, que é a capacidade de adaptação. Ao longo da própria história, o homem sempre se reinventou e sempre se readaptou às circunstâncias, numa primeira fase temporais, depois sociais, mentais, portanto, e certamente vamos sair daqui muito mais, com um pensamento muito mais estruturado e com um pensamento muito mais como é que eu ia dizer, muito mais bem fundamentados no que aquilo que verdadeiramente importa, e acho que os nossos caminhos vão seguir por linhas um pouco mais direitas. Portanto, porque aquelas pessoas que pensavam que estavam no domínio de muita coisa, atenção, porque nós de facto somos mesmo todos iguais. E portanto, É verdade. E, portanto, nós hoje estamos muito bem, mas amanhã ninguém invalida de que a queda pode ser muito grande também. Portanto, diz Joaquim. Eu costumo dizer que é muito humano a ideia de que controlamos tudo, que temos o controle sobre tudo. E de vez em quando a própria vida acaba por nos ensinar que nós afinal não controlamos absolutamente nada. É verdade, e prova-nos a história que a seguir a grandes crises sempre houve grandes evoluções, e esta será seguramente também, irá nos obrigar a dar esse passo de evolução. Mesmo em termos de doutrina, aquilo que a Maria de José dizia há pouco, todo este movimento que nos permite hoje estarmos aqui neste Evangelho e nesta conversa, é, quem sabe, o início de uma grande caminhada, porque a tecnologia faz parte da vida e nós espíritas temos a obrigação de também a utilizar para levar a mensagem a mais gente. E, portanto, acho que esta crise pode ser uma oportunidade e não um problema. Sim, um sistema híbrido até. Os próprios negócios, hoje vimos, toda a gente quase, ou grande parte dos negócios tem uma presença nas redes sociais, vende-se imensa roupa, vende-se uma data de coisas, e porque não também aquilo que são as palestras espíritas e coisas, portanto, terem também uma presença online. Acho que esse paradigma já não é uma realidade mesmo que veio para ficar, e que é incontornável que as coisas evoluam e que as coisas tomem outros caminhos. Muito bem.
Vou então pedir-vos, estamos mesmo já em cima do nosso tempo, vou pedir-vos uma mensagem final vossa para as pessoas, a título de conclusão, pode ser ou não direcionada com o tema, e depois então vou pedir à Maria José para fazer a prece de fecho. Portanto, vai começar o Joaquim a fazer umas breves palavras para as pessoas aqui. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Obrigado. Maria José. A minha mensagem para todos aqueles que estão a ouvir é que tenham muita coragem, muita fé. Acreditemos sempre que o dia de amanhã é melhor que o de hoje. É assim que eu vivo a minha vida. Hoje é um dia difícil, mas posso-vos confessar sempre uma coisa. Vou sempre para o meu trabalho, que é um trabalho tão difícil como tantos outros, mas que neste momento da pandemia é um trabalho exaustivo, estamos exaustos, sobrecarregados, mas eu vou sempre contente. E nos minutos que tenho, que não são mais que 3 minutos ou 4, da minha casa para o trabalho de carro, há sempre um pensamento meu. Agradecer a Deus pela luz do sol que nos alumia, pelo dom da vida e pelo trabalho, porque tenho trabalho. E tenho a possibilidade de, no meu trabalho, ajudar. Então, que Jesus me dê sempre o discernimento para ajudar quando for necessário. E então é essa a minha mensagem. Muita fé, muita coragem e nunca esqueçamos uma coisa: tudo passa, o mau e o bom. Por isso, estejamos abertos ao novo dia e que procuremos sempre ser felizes. Um sorriso sempre espelhado na cara. E quando nos perguntarem como estás, aquilo que eu digo sempre: estou bem e vou ficar melhor. É isso. Espetáculo. Maria José, faz-nos a prece de encerramento. Vou-te pedir só o especial favor que tenhas em conta os nomes que eu tenho aqui no meu caderninho, pessoas que neste momento se sentem, de certa forma, com algumas aflições. Inclui na tua oração os nomes que aqui estão, está bem? Ok. Então, vou pedir a todos aqueles que nos acompanham que possamos elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, que lhe possamos agradecer esta oportunidade, que lhe possamos agradecer tudo aquilo que somos até hoje, que lhe possamos agradecer a nossa família, os nossos amigos, a nossa existência, e que lhe possamos agradecer tudo aquilo que ainda está por vir. Mas, Senhor, somos ainda muito imperfeitos. Por isso, te queremos pedir que possais ficar junto de nós nos dias, principalmente, em que nos sentimos mais perdidos, mais embaixo, com dificuldade em sentir a tua presença, Senhor. Ficai perto, levai-nos ao colo e fazei-nos sentir o teu amor. Esse amor que consola, que invade, que enche o nosso peito de amor e de alegria e que nos dá o caminho e a luz. Senhor, não esqueceis nunca e te pedimos que o teu amor possa ser levado àqueles que sofrem no meio desta pandemia. A todos aqueles nomes daqueles irmãos que o nosso querido Felipe tem no seu caderno, anotados com amor. Senhor, que todos eles possam sentir as tuas ajudas, as tuas bênçãos de paz, de amor, de alegria, de saúde. Que todos possam ser envolvidos
nesse amor que a todos nos permite caminhar dia a dia. E assim, queridos irmãos, com o nosso coração cheio pela alegria da participação, da comunhão, da palavra de Jesus, uns com os outros, que possamos continuar este aprendizado em cada dia da nossa existência e que tu, Senhor, possas sempre presidir a cada um desses passos que possamos alcançar. Assim, queridos irmãos, o nosso muito obrigada a todos vós que estáis presentes em qualquer dimensão da vida. Obrigada. Que assim seja. Estava a ouvir-te e a pensar, bem, estar na cama, com um telemóvel, com uns fones postos e ouvir uma prece destas, deve ser uma coisa do outro mundo. Não é do outro mundo, é deste. Deve ser uma coisa do outro mundo. É deste. Olha, Kim, obrigado aqui pela tua participação também. Vamos ter a oportunidade de fazer também um episódio contigo para falarmos de mediunidade, para falarmos também de como é que tem sido a tua experiência aqui com a doutrina espírita. Mas obrigado por teres vindo, por estares ao lado da Maria José. Portanto, os pequenos detalhes também fazem muita diferença, e o facto de teres vindo, portanto, dá para também demonstrares o amor que lhe tens. Quanto a ti, Maria José, que continues sempre com essa energia boa, com essa determinação, com essa garra, com essa boa vontade. É sempre um gosto ouvir-te. E muito obrigado por teres partilhado connosco esta tua explanação. Estás sempre convidada, como é óbvio, e pronto, e falaremos mais adiante. Obrigada, Filipe. Obrigada, mas é pela tua generosidade, obrigada pelo teu trabalho, obrigada pela tua dedicação, obrigada por nos envolveres a todos nós neste trabalho, que é um trabalho sério e é um trabalho de amor também ao próximo. Obrigada. Obrigado eu também. Olha, obrigado. O que é que a gente está a dizer? Olha, obrigado. Somos gratos. Obrigadinha. Obrigado a todos os que estiveram também deste lado. Exato, obrigado a quem nos acompanha. Uma boa noite. E uma noite feliz para todos. Estas ovelhinhas lindas que aqui vá. O ambiente está muito bom, mas temos que ir à nossa vida. Sim, até a amanhã, chuvinha vai ajudar a adormecer. Exato. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem bem. Até amanhã. Tchau. Até amanhã a todos. Até amanhã. Tchau. Holy night, never will man see the sky so bright. We'll never see anything alive. Each night